Vamos lá, ó. Ó, mandaram aqui pra eu assistir, ó. Quem é o Rei Escarlate do Viral Quest. Fique até o final pra saber qual vai ser o próximo vídeo. Olá, Isso aqui é antigo, né? Tudo começa com o início da criação, na época em que a grande árvore do conhecimento foi plantada. Mano, agora que eu vi, eu tô em cima. Acho que não tem problema, né? Eu tô em cima da logo do Viral Quest no vídeo, mano. Acho que não tem problema, né, mano? O vídeo dele a gente já sabe disso. Todas as outras coisas foram criadas, inclusive a escuridão. Muitos deuses anciões nasceram da escuridão. Inclusive, acredito que entre eles estava Makhain e Yaldabaoth. Mas é só uma teoria. Muitos deles têm um nome esquecido. E entre eles estava um bem peculiar. Seu nome era Harak. Harak não foi grande em sua formação. Muito pelo contrário. Era pequeno, assim como todo deus em sua formação, mas algo o tornava diferente de seus irmãos e irmãs. Ele se conhecia e conhecia o espaço em que estava. Só que muitos dizem que muito conhecimento gera dor. E foi exatamente isso que aconteceu com ele. Por ele conhecer o que era e onde estava, ele concluiu que a própria existência era uma calamidade. Calma aí, alguém sabe da onde tirou toda essa lore? Isso aqui é de algum livro que existe? Porque aqui tem um universo aqui que tá contando, mano. É bem melhor se ele não existisse. Ou melhor, seria bem melhor se nada existisse. A existência para Harak era dor. SCP e outras coisas? Já tá. SCP tem uma lore? Eu sempre tive essa dúvida. Ou só cada SCP é um monstro diferente, só isso? Ele acabou consumindo seus irmãos e irmãs para conseguir poder. E ele conseguiu. Só que este pecado lhe causou muita dor à medida que ele crescia. E isso acendeu a chama do ódio em seu coração obscuro. E ele veio a amaldiçoar toda a criação e o seu Criador, prometendo destruir a árvore, seus galhos e raízes e tudo o que elas sustentavam. Essa era a sua promessa. Muitos deuses que nasceram da escuridão morreram. Outros saíram dela para trabalhar junto da criação. Provavelmente Makhain e Yaldabaoth. Cara, mas são uns bichos bizarros, né, velho? Envelheceram e se tornaram poderosos, mas tiveram que se submeter à subjugação de Harak. Quem é que eles mandam ali no meio, velho? É muita pergunta. Ele se declarou o Rei das Trevas e mudou seu nome para Hnif-Higor. E assim criou o seu próprio reino, um reino feito exclusivamente para atormentar a criação e todos que faziam parte dela. Ele queria replicar caralho, do nada, mano. O cara ficou revoltado. Mortos eram desviadas para lá para serem torturadas das piores formas possíveis, sendo impedidos de ter o seu descanso tão merecido. E agora, ele é um ser que quase beira o poder absoluto, mas é um poder totalmente desconhecido. Portanto, não há como saber o quão poderoso ele pode ser, mas é um poder que pode subjugar mundos inteiros e deuses inferiores. Porém, ele ainda precisa de um exército para isso, ou seja, ele não tem poder suficiente para fazer tudo isso sozinho. Depois que as fronteiras do seu reino foram estabelecidas, o rei então declarou guerra contra toda a criação. E essa é uma guerra que dura até os dias de hoje. Rapaz, eu tô muito confuso com o que tá acontecendo aqui agora, mano. Dos deuses que o Rei Escarlate subjugou, Sana era a mais bela e sábia. Ela foi uma das poucas que não ficou no reino da escuridão por vontade própria, mas não conseguiu fugir de lá por conta das circunstâncias. Ela Cara, não é possível, mano, não é possível. O rei com suas palavras, mas não com a sua alma. Com a guerra. Tá. Eu tô um pouco confuso com o que tá acontecendo aqui, ok? Eu queria falar que eu tô entendendo, mas eu tô entendendo assim, bem mais ou menos. Finalmente declarada, o rei tomou Sana à força e ficou com ela por 7 dias e 7 noites, até que Sana finalmente se tornou quebrada. De seu útero nasceram 7 garotas, e depois disso, Sana veio a falecer. E o rei ficou conhecido como Shormosh-Urdal. Cara, mas é uns nomes também... É uns nomes também que nascessem 7 filhos com seu sangue para lhe ajudar na guerra. Mas em vez disso, nasceram 7 filhas. E o segunda, terça, quarta, quinta e sexta, né? E o sábado. Rei Escarlate viu isso como uma oportunidade de conceber um exército inteiro. Então, o que ele fez?
Exato. Ele tomou as suas próprias filhas como suas noivas. Isso mesmo. Mano, nada... Até o momento, isso aqui... Nada fora do normal de qualquer mitologia em que tem deuses envolvidos, mano. Nada fora do normal. Nada fora do normal. Esse cara tá fichinha perto de Zeus ainda, mano. 7 esposas do Rei Escarlate são, na verdade, as suas filhas. Com elas, o Rei Escarlate concebeu uma legião de monstros. E para que elas não morressem como Sana, ele lhes deu selos. Vaduk, Kifen, Rezhum, Ba, Ner, Husheg e Shokib. Acho que vocês já conhecem bem rapaz, mas que nome do Rei Escarlate. Se não, assista ao meu vídeo sobre quem são os possíveis filhos do rei. Porra, aí caralho, tem outro vídeo pra ver, mano. Caraca, mano. Bom, por isso que eu não tô entendendo nada, mano. Não tem contexto. Depois disso, o rei conseguiu o que queria. Ele e seus servos destruíram uma boa parte da criação, mas eles não conseguiram acabar com toda a existência em si. Ainda falta muita coisa, chegando na linha do tempo atual. Aqui na Terra, do tempo, bagulho, mano, rapaz. Foi criado o culto chamado Filhos do Rei Escarlate. E adivinha por quem? Claro, pelos malditos Devitas. E mesmo depois que eles foram claro, óbvio, né? Todo mundo sabe quem são. Nos dias de hoje, eles sequestraram 7 garotas e através de um ritual taumatúrgico, eles meio que encarnaram as esposas nos corpos dessas garotas e as engravidaram com 7 filhos do Rei Escarlate. E o objetivo era que elas dessem à luz a monstros que destruiriam os seres dessa terra. Só que a fundação... E aí deu luz a mais 7 mulheres. Como SCP-231. As noivas tiveram numeração de SCP-231 dígito 1 até 231 dígito 7. E para evitar que elas dessem a luz para suas crianças, Robert Montauk deu a ideia do ritual Undead Montauk. Assim, só uma pergunta. Tem uma pergunta séria aqui agora. Assim, esses negócios dos SCP. Eu sei que tem um monte de SCP. Mas, tipo assim, cada um cria um e joga um número. A galera tem que ficar verificando, ver se já tem uma pessoa com aquele número que ele pensou. Eu fico pensando nisso, tá ligado? Tipo assim, é muita gente criando SCP, eu imagino, ao mesmo tempo, tá ligado? Já deve ter acontecido de uns caras colocar o mesmo número e aí confundir tudo. Era um procedimento um tanto horrível. Um procedimento que causava repulsa e fez até um médico capacitado se suicidar depois de presenciar. E quem tem que fazer esse procedimento são classes D que têm um histórico criminoso que inclui violência sexual. Esse procedimento tem que ser feito com muita cautela e precisão. E por causa disso, 6 das 7 esposas morreram e conceberam SCPs, sobrando Eita, rapaz. a 7ª, a única que não foi subjugada pelo rei. Ué, como assim? Ué, não, calma. Ela ficou sendo submetida a um Desmond Talk durante um longo tempo, mas depois de uma decisão do Conselho 5, eles decidiram que iriam deixar a 7ª criança nascer. Calma aí. Tenho mais perguntas agora sobre SCP. SCP, ela tem uma lore oficial? Existe uma lore de SCP? Porque eu tô muito por fora então, mano. Porque ele tá falando um monte de coisa aqui como se eu já tivesse que saber, sabe? Tipo, esses 7. Quem são esses 7? Quem é esse povo que ele tá falando? São nem 7, são 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tem 12, sei lá. Eles acreditavam que por ser a 7ª esposa, a criança não seria um monstro, e sim um herói. E assim foi. A 7ª esposa deu à luz a um SCP bastante recorrente aqui no canal, e o seu número de entrada é 999, uma massa gelatinosa que tem... Origem do SCP-999, o Monstro das Cócegas. Mano, eu vou ter que... Eu vou ter que, mano, fazer uma playlist aqui, mano, com a ordem cronológica dos SCP, mano. Aí, mano, ele tá falando uns números de umas coisas que eu não conheço, mano. Tem muita lore aqui pra ser contada, mano. Eu tô pegando a história quase no fim, eu tô sentindo, mano. Que ele é esperado de ser o trunfo da fundação contra o Rei Escarlate. Isso quando ele atingir a maioridade. Mas ele não vai derrotar o rei pela força.
porque seus irmãos tentaram isso também. E adivinha Ele só? tem irmão, Todos ele, eles mano. morreram. SCP-999 vai curar a alma do rei, retirar o seu ódio, deixar o ser mais maligno do universo feliz. Não, o pior é que dá pra ver que isso aqui é uma parada realmente dentro dos SCP, né? Tem um monte de fanart sobre isso, mano. Um monte. Na proposta de Tufto do SCP-001, Rei Escarlate não é um Classic Eater, muito menos um Classe Apollyon. Aí, mano, eu não Se conheço quiser, esses termos. Ele é um Classe Safe. Mas Mano, eu preciso de um tutorial sobre SCPs, mano. Eu preciso urgentemente de um tutorial sobre isso, porque eu não tô entendendo nada do que tá acontecendo aqui. que mostra o que realmente acontece no procedimento, a sétima noiva entra na cela e deita em uma maca. As enfermeiras deixam ela o mais confortável possível. Um Classe D entra na cela, chega do lado da garota e Classe D, começa a ler uma Classe D. história para ela dormir. E quando ela cai no sono, o Classe D sai da sala. Nem sempre Mano, não foi tô entendendo assim. mais nada, velho. Depois de cerveja, papo reto, né, mano? Porra. Caralho, forte, mano. Forte essa frase. What, mano? Que isso, velho? Eu acho que eu entendi, mais ou menos, assim, o que tá acontecendo, mas... Eu queria entender o que tá acontecendo de verdade. Simplificando, eles não precisam fazer atos horríveis para conter o Rei Escarlate. Eles precisam fazer ele acreditar que está acontecendo atos horríveis em seu nome. Ok, isso eu entendi. Os funcionários da fundação acreditarem que estão acontecendo atos horríveis, porque isso alimenta o medo, e o medo mantém o Rei Escarlate contido. Mesmo depois do SCP-999 ter nascido, eles ainda continuam o processo. Tanto é que no documento do SCP-999 não diz onde ele foi descoberto e nem diz a sua origem, porque eles querem manter os funcionários acreditando que o procedimento ainda está acontecendo, pois é isso que mantém ele contido, e é isso que faz ele ser um Classe Safe. Porque o Rei Escarlate não tem olhos para ver a brutalidade, não tem ouvidos para ouvir os gritos. Ele só consegue sentir o medo e a angústia. O procedimento Undesmal Talk não passa de um símbolo, e deuses antigos são limitados pelos símbolos, isso incluindo o próprio Rei Escarlate. E enquanto ele estiver sentindo, ele não vai vir pra cá, e não vai destruir a nossa realidade. Pelo menos não ainda. Pelo menos não antes do herói entrar em ascensão. Não o herói 999 dar fim ao ódio do Rei Escarlate e acabar com a guerra de uma vez por todas. E finalmente, os vivos e os mortos vão poder descansar em paz. É isso, mano. Esse foi o vídeo sobre o Rei Escarlate. Eu não entendi quase nada. Mano. Parece que eu cheguei no final de uma lore, mano. Parece que eu tô, assim, no começo do terceiro ato da lore, mano. Eu não sei o que é essas coisas. Eu vou ter que estudar muito sobre SCP pra entender o que tá acontecendo, mano. O cara mandou várias classes, vários números ali, uns monstros que eu nunca vi na minha vida. Eu achava que cada SCP era, de fato, um monstrinho com a sua própria historinha e foda-se, tá ligado? Mas, pô, tem uma lore aqui acontecendo, pelo menos desse Rei Escarlate, sei lá quem é. E, mano, eu fiquei muito perdido agora o que tá acontecendo. E tinha vídeo falando sobre coisas anteriores, mano. A gente tem que montar uma ordem cronológica aqui se a gente for seguir nessa linha de pensamento, mano.